Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Contabilizando. E o tema de hoje é grupo de contas. Eu trouxe esse tema para vocês de modo que vocês consigam entender mais para frente como funcionam os lançamentos contábeis. Dessa forma, entender na prática como funciona um grupo de contas é imprescindível para que você avance nos demais conhecimentos da área contábil. Ficou curioso para saber tudo a respeito desse tema? Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Você está no canal Dácio Tributário, o conhecimento te transforma. Certo, pessoal? Vamos lá ao tema então. Grupo de contas. Como é que eu posso definir isso e como é que eu posso entender isso na prática? Antes de mais nada, é interessante que você saiba que o grupo de contas ele é formado basicamente por dois tipos. O grupo de contas patrimoniais e o grupo de contas do resultado. Então vamos deixar o grupo de contas do resultado de lado e vamos nos ater inicialmente ao grupo de contas patrimoniais, certo? Então quando nós falamos em grupo de contas patrimoniais, nós temos que saber e entender que estamos nos referindo às contas do grupo do ativo, passivo e patrimônio líquido. Então ele é dividido em três subgrupos. Dácio, o que eu lanço no ativo? Bom pessoal, no ativo é registrado tudo que a empresa tem de bens e direitos. Mas me dá um exemplo prático disso. Vamos lá. Toda empresa possui disponibilidades. O que seria disponibilidades? É dinheiro, gente. Dinheiro no caixa, dinheiro no banco. Então, esse tipo de lançamento deve ser feito nas contas do ativo. Um outro exemplo também é estoque. Uma indústria, por exemplo, precisa ter insumos para a sua produção. O estoque também é registrado no ativo. E por fim, um direito a receber, afinal eu falei de bens e direitos. Então o direito a receber nada mais é decorrente de uma receita de venda que não foi liquidada à vista, eu lanço em direitos a receber, mais conhecido como clientes a receber ou duplicatas a receber. Perfeito? Então tudo que eu tenho de bem e direito eu registro no ativo. Mas Dácio, no passivo, o que é então? Bom, ao contrário do ativo, no passivo nós devemos escriturar todas as obrigações da empresa, tudo que ela tem a pagar. Por exemplo, salários a pagar, tributos a pagar, fornecedores a pagar. Por exemplo, para eu ter produção, eu preciso de comprar insumos. Se eu não faço a liquidação dos fornecedores à vista, eu registro do passivo na conta de fornecedores a pagar, tá certo? E o patrimônio líquido, Dácio, o que ele me traz? O patrimônio líquido ele é muito conhecido por trazer a conta capital social. O que é o capital social? Bom, na contabilidade nós dizemos que quando uma empresa ela é constituída, ela já abre devendo. É isso aí, ela deve para os sócios. Por quê? Porque quando uma empresa ela é estruturada, os sócios normalmente integralizam o capital social de alguma forma para trazer recursos para a organização iniciar o seu funcionamento. Então o capital social ele pode ser integralizado de várias formas. Por exemplo, o sócio pode trazer recursos em dinheiro ou mesmo até bens, uma máquina, um terreno, uma estrutura física para a empresa, certo? Então o patrimônio líquido diz respeito normalmente ao capital social. Bom, lá no início eu falei um pouco sobre grupo de contas do resultado, mas como eu falei só das patrimoniais, eu deixei as de resultado de lado. Então eu vou trazer agora para vocês definições que vão te ajudar a entender como é que funciona esse outro grupo do grupo de contas, tá? As contas de resultado nada mais é que as escriturações de receitas e despesas. Ou seja, eu sou uma indústria e eu produzo máquinas. Então tudo que eu vender decorrente dessa operação deve ser reconhecido como receita no resultado. Ou seja, para eu ter um recebível lá no ativo, nas contas patrimoniais, eu preciso ter uma receita de venda. Então a receita de venda é reconhecida inicialmente no demonstrativo de resultado, em contrapartida com o meu ativo, visto ser um direito a receber ou mesmo um bem, caso eu receba isso de forma à vista. Em contrapartida das receitas, eu tenho as minhas despesas, que podem ser operacionais, não operacionais, administrativas, enfim, que são as ditas deduções da minha receita.
Depois que eu tenho as minhas receitas, as deduções e as despesas, eu chego então no meu resultado líquido, que é o famoso lucro auferido pela organização. Aqui na sequência eu vou trazer para vocês um demonstrativo contábil muito conhecido, chamado balanço patrimonial, de modo que vocês consigam entender na prática como funciona visualmente essa divisão de grupo de contas, tanto patrimoniais como de resultado. Bom, pessoal, como prometido, eu trouxe aqui um balanço patrimonial estruturado de forma que vocês entendam na prática como os lançamentos e o reconhecimento dos saldos acontece. Então, como já explicado, nós temos basicamente 3 subgrupos no grupo das contas patrimoniais: o ativo, passivo e patrimônio líquido, também conhecido como PL. No ativo, como eu já comentei, não podemos esquecer, deve ser reconhecido todos os bens e direitos da empresa. E no passivo, todas as obrigações. Então, peço que se atentem aos lançamentos de forma que vocês entendam na prática como cada lançamento funciona, de modo que fique mais fácil para entender. Como no ativo são bens indiretos, eu trago aqui exemplos para vocês. Conforme conversado, disponibilidades, caixa e bancos, que é o de fato que tem em dinheiro de liquidez imediata. O que significa liquidez imediata? Que eu posso resgatar a qualquer momento. Mais adiante temos duplicatas a receber, temos estoques também. Passando para o passivo, nas obrigações nós temos salários a pagar, tributos a recolher e lá no patrimônio líquido a continha de capital social que eu expliquei para vocês. E para finalizar, mas não menos importante, eu trouxe aqui um demonstrativo de resultado, tá? Para elucidar justamente o outro lado do grupo de contas, que são as contas de resultado. Então, conforme conversado, as contas de resultado são basicamente compostas pelos lançamentos de receitas e despesas. Então, mais acima nós vemos que em cima da cadeia temos os lançamentos das receitas e embaixo as deduções, seja por devoluções e cancelamentos, tributos sobre vendas. Para chegar então na nossa receita líquida, abatemos o custo dos produtos, depois as despesas operacionais, que nesse caso só tiveram as despesas operacionais, para finalmente obter o resultado líquido da empresa, mais conhecido como lucro. Certo, pessoal? Agora que vocês entenderam o que é o grupo de contas patrimoniais, o que é grupo de contas de resultado, ativo, passivo, PL, você pode sim dar um passo a mais no entendimento de como funcionam os lançamentos contábeis. Pessoal, o vídeo foi esse, espero que de alguma forma ele possa ter contribuído com o conhecimento de vocês. Fico muito feliz por ter te visto até aqui. Se não me segue nas redes sociais ainda, eu te convido lá no Instagram, corre lá em @DacioTributário e participe comigo dos stories que eu sempre estou por lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.